Paz, meus queridos, aqui estou eu de novo, seu irmão em Cristo, William Moura, aqui para gravar mais um vídeo dessa série Conhecendo Jesus nas Profundezas das Escrituras, Esse é o nosso, seu canal, William Moura, a Bíblia diz, Inscreva-se aí, inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu comentário, é tão importante o seu comentário, irmão, comente aí, amém, em nome de Jesus, que Deus venha te usar para a glória dele, amém, amados? Que privilégio é estar aqui com vocês. Eu sou um privilegiado, Eu me sinto lisonjeado por Deus, por as oportunidades que Ele tem me dado, de expandir o seu reino nessa terra, de ser um ministro do Evangelho de Cristo, um representante dele nessa terra, por graça e misericórdia que há nele. Não é capacidade humana, não é merecimento humano, mas é porque Ele nos ama de tal maneira que, mesmo sem a gente entender e merecer, Ele nos usa tremendamente para louvor e glória do seu nome. E você vai entender isso, lógico, já tem entendido, E vai entender muito mais a partir de agora. Eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o evangelista João, o quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 3, versículo 16. A missão do Filho de Deus, Nesses dois últimos vídeos, nós estamos conhecendo mais da missão de Jesus. Qual a sua missão, E você vai conhecer comigo a partir de agora. Abra a sua Bíblia comigo em João 3,16. Esse texto é conhecido como o coração da Bíblia. Em todo meio teológico, quando você vai fazer o seminário, os professores já dizem, esse texto é o coração da Bíblia. E o coração é aquele que dá vida ao corpo, o órgão principal do corpo, que bombeia o sangue para o cérebro e para os demais órgãos ter funcionamento. No coração, parou o coração, acabou, E aqui é o coração de toda a Bíblia. Esse texto fala de amor, graça, misericórdia, perdão, bondade, justiça, é o coração da Bíblia. João 3,16, abram comigo aí, vamos meditar um pouco. Olha o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Versículo 17 diz assim, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18 diz assim, quem nele crê não é julgado, presta atenção. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, perdão. O versículo 19 eu já leio para que você entenda. Nós lemos João 3, 16, 17 e 18. Aonde a Bíblia diz que o amor de Deus é de tal maneira, não tem como discernir isso humanamente falando, não tem como entender isso com o nosso poder de cognição, com a nossa sabedoria adquirida no banco de uma escola, não é tal maneira, vai além de tudo aquilo que você pensar e imaginar, isso transcende a nossa mente. O amor de Deus é de tal maneira que ele envia o seu único filho, o unigênito, uni de único e gênito de gerado, o único gerado de Deus e por Deus, que Jesus ele não é feito e nem criado, amado. Jesus é gerado da mesma essência do Pai. Por isso, ele tem os mesmos atributos que Deus tem, onisciência, onipresença, eternidade, porque ele também é Deus. Ele é gerado da mesma essência do Pai. Ele não é feito e nem criado, só para que você entenda. Criar vem do verbo bará, só Deus cria. Trazer à existência o que não existe, isso só Deus faz. Agora, fazer, nós podemos fazer, porque fazer é de uma matéria já existente. Existe a matéria-prima e eu vou lá e faço. Por exemplo, eu faço uma mesa, uma cadeira, porque a madeira já existe. Eu vou lá, lavro aquela madeira, deixo ela toda bonitinha e faço uma mesa, uma cadeira ou qualquer uma outra coisa. Só para que você entenda. Criar, só Deus cria. Fazer, nós fazemos. Jesus não é criado nem feito, ele é gerado da mesma essência do Pai. Por isso, Filho unigênito de Deus. Ele é único de Deus, O
unigênito de Deus. Nós somos filhos, nós somos os filhos de Deus, um filho de Deus. Jesus é o unigênito de Deus, o filho unigênito de Deus. Amém, amado? Então Deus, por amor a nós, por amor à humanidade, por amor a mim e a você, sendo nós pecadores, ele não levou em conta nada disso, né? Presta atenção, quando eu digo ele não levou em conta nada disso, você vai entender, né? Porque nós não merecíamos. Foi isso que ele não levou em conta. Mesmo a gente sem merecer, ele não levou em conta o que a gente era e qual era o nosso estado de pecador. Mesmo sendo pecador, apesar de, Deus não olhou para isso e enviou o Filho dele a essa terra para nos salvar, amados. Não foi para nos condenar, porque nós já estávamos ou já estamos condenados por o pecado que herdamos de Adão. Todos pecaram, Romanos 3, 23, estão destituídos da glória de Deus, estamos distantes, distintos de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Então o pecado tem uma recompensa. E qual é a recompensa do pecado? A morte. Então nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas Deus, por amor e graça infinito que não tem explicação, você tem que crer, não busca explicação, não tem explicação, você precisa crer, né? Crer por fé, que Deus já fez isso em teu favor, para que nós não perecêssemos em nosso estado de pecado. Olha o que diz o versículo 17, ó, né? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse ou julgasse o mundo, não. Olha, ele enviou o seu Filho ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque nós estávamos condenados em nossos pecados. E Deus, por amor e misericórdia que ele tem, só ele tem, né, que excede todo entendimento humano, ele decidiu nos salvar. E para que ele nos salvasse, ele tinha que sacrificar o Filho dele, amados, porque a salvação só podia ser conquistada por um justo, e justo só tem Jesus, os demais são tudo pecadores. Não há nem sangue inocente que cobria ou nos purificaria do pecado, apenas, somente, exclusivamente o sangue de Jesus. Amém, amados? Por isso que Deus, por amor a você, já deu para imaginar aí o tamanho do amor de Deus por você? Se você ainda não imaginou, creia nisso. Peça ao Espírito Santo fé para te convencer, para que você se renda a esse Deus. Porque o teu estado é de pecador, perdido. Se você não se render a esse Deus, olha o que acontece por aqueles que não se rendem. Olha o amor de Deus, a oportunidade que Deus está te dando, né? Para que você se arrependa e se volte para Ele. Porque, mas nós não somos pecador porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós já somos, está no nosso caule, nossa raiz. O salmista disse isso no Salmo 51, verso 5. Em pecado fui gerado e em iniquidade concebeu-me a minha mãe. Amém, amados? Então você precisa de Jesus. Se você morrer hoje, no estado que você está de pecador, você não herdará o reino de Deus. É o texto que está dizendo. Você vai herdar uma condenação eterna. Porque só através de Jesus você é reconciliado com o Pai, que é Deus. Amém, amados? Então você precisa de Jesus. Olha o versículo 18. Quem nele crê não é julgado. Quem crê em Jesus não é condenado. Sabe por quê? Jesus o justifica diante do Pai. Se você manifestar a sua fé em Jesus nessa vida, não se envergonhar dele diante dos homens, Jesus se justifica diante do Pai. Olha lá. Quem nele crê não é condenado. Porque você creu em quem? No nome de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que Deus enviou ao mundo para salvar o mundo. O mundo aqui é pessoas, não é sistema. Amém, amado? Ó, quem nele crê não será julgado. Porquanto quem não crê no nome do unigênito do Filho de Deus já está condenado. Amém? Quem nele crê não é julgado. Jesus justifica. Mas quem não crê no nome de Jesus, o qual Deus enviou a essa terra, já está condenado. Porque você é um pecador. Se você não crê em Jesus, o único que te justifica, que te perdoa e que te reconcilia com Deus, você já está condenado. Então, meu amado, hoje é o dia, a oportunidade é hoje. Não deixe para amanhã, você não tem controle nenhum do amanhã. O amanhã não nos pertence, a gente planeja tanto e aí às vezes não dá certo. Porque nós somos seres limitados, meu irmão. Né? Nós temos que viver o hoje, o momento.
Nós temos que viver hoje, o dia de hoje, como se fosse o último dia da nossa vida. Amém? Aí, consciente, pés no chão, entregar a sua vida a Cristo. Senhor, se o amanhã vier, eu viverei para a tua glória. E louvado seja o teu nome. E se ele não vier, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. O que acontecer, eu estarei contigo. Amém, amado? Você tem que ter essa consciência, senão, meu amigo, você está perdido. Segundo o texto, e eu creio porque Deus não falha, Deus não mente e Deus não erra. E Ele fez isso porque Ele te ama, Ele está se revelando a você porque Ele te ama, para que você não engane a si mesmo e seja enganado por outros. Você é um pecador dependente de Jesus para todas as coisas. E se você não reconhecer esse Jesus na tua vida, você está perdido para o resto da vida. Amém, amados? Então, quem nele crê não é julgado. Mas quem nele não crê já está julgado. No versículo 18, João 3,18. Agora, presta atenção o porquê dessa condenação. João 3,19, consulta na tua Bíblia, diz assim, o julgamento é este. Ou em algumas traduções, a condenação é esta. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio ao mundo, se revelou ao mundo, se manifestou ao mundo, a salvar o mundo, que somos nós pecadores, não é o mundo sistema. E os homens, diz o texto, decidiram rejeitar a luz e escolheram as trevas, amados. Que você não esteja nessa estatística, irmão. Eu louvo a Deus por a tua vida. Que você não venha rejeitar a luz de Deus enviada ao mundo, que é Jesus. Não, amados, que você se cure. Joga por terra esse orgulho ferido. A religiosidade, a tradição, tudo aquilo que você aprendeu de errado, irmão, que não convém de Deus, não provém de Deus, não convém a Deus, não provém de Deus, joga por terra hoje, se curva a Cristo Jesus, para que você seja salvo, para que você viva eternamente ao lado do Pai. Meu irmão, a eternidade tem dois estados, dois são eternos, céu e inferno, Deus e o diabo, condenação e salvação. Céu, através de Jesus. Salvação através de Jesus, presença de Deus só em Jesus. Fora de Jesus é inferno, amados, condenação eterna. Que Deus te dê graça, que Deus te ilumine e que Deus desperte em você, através do Espírito Santo, de que você é um pecador, dependente dele para todas as coisas. Essa é a missão do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós estamos conhecendo nessa série, né? É te salvar, salvar a humanidade do seu estado de pecado. Em nome de Jesus, creia nisso e se arrependam e volte-se para Cristo hoje, enquanto há tempo, enquanto há vida. Depois da morte não tem recurso, não cabe mais recurso. Só Jesus te representa diante do Pai, só Ele te apresenta, só Ele te convence e só Ele pode te salvar. Que Deus te abençoe ricamente e creia nisso e fique na paz, em nome de Jesus.